Nós queremos dar as boas-vindas a todos nesta oportunidade que estarão nos acompanhando em mais uma prosa cristã com o tema Os Desafios da Juventude na Atualidade. Um tema para a nossa reflexão, para a juventude que está sofrendo violentos ataques em todos os sentidos. Então, é um momento para nós pensar algo nesse assunto. E é com alegria que nós queremos dar as boas-vindas a Denise Paz, da cidade de São Paulo, capital, filha do meu querido amigo e pastor Antônio Reis, os quais fazem parte do ministério da congregação Moemos Torcei em São Paulo, e tem como seu pastor o meu amigo também, pastor Elias José da Silva, que já esteve conosco em outras prosas. A irmã Denise, ela é advogada, igualmente com o seu pai também, né, uma jovem que Deus tem levantado aí para fazer a diferença em nossos dias. Então, quero dar Amém. as boas-vindas à irmã Denise Paz nesta oportunidade a mais uma prosa cristã. Amém. Muito obrigada, pastor Leza. Obrigada. Nós abordamos alguns dias atrás com o pastor Gilberto Veiga sobre a adolescência, criança e adolescência. Nós queremos começar um pouquinho, né, irmã Denise? Falar sobre os desafios dos adolescentes, porque estão terminando o ensino médio para entrar numa Sim. faculdade. Então, quais são os principais desafios hoje, irmã Denise, que o adolescente tem na família, na sociedade, na escola? O que poderíamos destacar nesta oportunidade? Bem, pastor Leda, né? Em primeiro lugar, eu convidei novamente os irmãos. E o que eu vislumbro, que estou já faz um tempo que saí da fase da adolescência, mas não estou tão longe. E a grande verdade é que ser jovem é difícil, né? A fase da adolescência é por si só uma fase difícil. E eu Sim, acredito que já é um desafio para aquele adolescente que está enfrentando tantas mudanças e tão sem, às vezes, um direcionamento tão claro sobre essas mudanças. Porém, eu acredito que para o adolescente cristão, né, aí talvez tenha um desafio extra, porque existe toda a questão do cristianismo. Então, tanto na família como nas suas relações sociais e na questão do estudo, existe a pressão, existe a necessidade de se encontrar, de ser ouvido, fazer parte, pertencer. Então, são muitos desafios que o adolescente ele sofre, ele passa e ele enfrenta. E o adolescente cristão, inclusive por ser alguém que está passando por essas fases de descobertas e ainda ter a necessidade de uma afirmação da sua fé, né? Porque o sim. cristianismo ele é maravilhoso, todavia ele é o cristianismo, né? Então, eu acredito que na adolescência, tanto na família como na questão nas relações sociais e na escola, ele vai passar por desafios muito grandes de adaptação, de mudança de fase e de aprendizado. E para o jovem cristão, sem sombra de dúvida, conciliar isso com a sua fé. Sim. Inclusive, nós falamos há alguns dias atrás com o pastor Gilberto Veiga nesse assunto e foi tocado na questão do adolescente que hoje nós encontramos em nossas igrejas o Congresso das Crianças, que tem os congressos de encontro infantil, tem dos jovens, mas ficou essa lacuna dos adolescentes que não estão sendo ocupados, que não tem esse espaço na igreja, muitas vezes, até mesmo do descuido de outros, de ter essa atenção especial voltada para eles, porque é uma transição e é um momento muito importante da vida, né, irmã Denise? Importantíssimo. Eu tenho a gratidão a Deus de que a minha adolescência, eu, graças ao Senhor, eu passei ali na igreja com o Senhor, graças a Deus, muito firme. Porém, a gente sabe que é um momento assim divisor de águas, né? Sim, Então, sob esse momento, deveria ser realmente compete a nós que já passamos por isso olhar e lembrar da dificuldade que é, porque eu me lembro das dificuldades que eu tinha quando eu era adolescente, principalmente quando se aproxima fase assim de decisão. Agora eu preciso ir para uma faculdade, já muda muito o esquema que é de uma escola para um curso superior, e aí coisas novas vão surgindo.
Então, se a igreja pudesse assim abrir uma janela com muito mais atenção para aquela necessidade, eu acho que muitos problemas poderiam ser evitados. Tanto que é um período muito, infelizmente, em que muitos adolescentes acabam saindo da presença do Senhor, porque justamente não conseguem por si só ter esse equilíbrio que você precisa de se manter ali firme e agora começar a passar por novas coisas. Então eu concordo com o senhor, é uma fase que às vezes tem uma lacuna, né? E essa que é a preocupação que a gente trazer esse assunto à tona para nós pensar um pouco mais e refletir nessas questões, porque é uma preocupação, porque a mudança é muito rápida Exato. do infantil, da criança para a adolescência e para a juventude. Que a pessoa muitas vezes assim, fica imaginando que é 4, 5. Não, é questão de 2, 3 anos ali, é uma mudança muito grande, é muito drástica essa mudança. Se nós muitas vezes Exato. já temos mais experiência, é difícil mudar com as alterações, imagina para um adolescente, né? E que não encontra suporte. Exato. E eu acredito que até um pouco nessa temática que já foi colocada do estudo, que é um ponto-chave para a maioria absoluta dos jovens que hoje pretendem, alguns talvez não, mas a grande maioria pretende ir atrás de um curso do seu ensino superior, talvez esteja aí um caminho também onde se encontrar, né? Tratar isso Sim. dentro da igreja, a nível de orientação e até acompanhamento do adolescente, de suporte mesmo, aquele suporte de às vezes ele sentir que não está sozinho, que pode contar com alguém que já passou por situações semelhantes e que vai entender o desafio dessas mudanças tão rápidas, que às vezes exigem um amadurecimento que biologicamente não acontece tão rápido, né? Exatamente. E hoje a gente tem a tendência, muitas vezes, ou a visão que se tem, que o adolescente tem muitas vezes, nós, dos obreiros, da igreja, dos próprios pais, muitas vezes de cobrança, dizer não pode, não pode, não pode, e o jovem, esse adolescente, ele acaba se retraindo e não abrindo seu coração e não trazendo seus problemas, suas dificuldades. Então, eu creio nesse ponto também, eu creio que é muito importante nós abrir um espaço maior para que eles possam ter essa compreensão que é para ajudar, é para auxiliar e não para cobrar, não para exigir deles. Exatamente, porque eles logo vão entrar num ambiente, considerando que sai-se da escola e vai para a faculdade, onde as pessoas e as circunstâncias vão falar, você pode, pode, pode tudo, você pode ser aceito dessa forma, é sim, 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 onde você não vai ter limites para se sentir retraído. E talvez esteja a válvula de escape de muitos adolescentes que se sentiram ali, pelo contexto como o senhor colocou, do tratamento com o adolescente, como se ele fosse um foco só de problemas, né? Sim. E sem até muita empatia até com a condição que ele está vivendo, difícil, onde ele só recebe essa retração natural pelos nãos ou por ser incompreendido, ou talvez muita exigência com ele, eu vejo que talvez seja aí porque muitos acabam se enfraquecendo na fé e é algo que requer muita atenção mesmo, né? Muita atenção. E quando enfraquece na fé, daí já está nessa situação, que ele já está debilitado na fé e entra, daí os desafios da juventude, questão da faculdade, vai entrar completamente debilitado e aí o risco é bem maior também de ter uma vida frustrante e longe da casa do Senhor. Sim. Nós falamos da Amém. adolescência, mas o nosso foco principal é a questão dos jovens. Agora nós vamos entrar, Sim. então, nos pormenores da questão dos jovens. O adolescente ele sai do ensino médio e já muitas vezes, com uma doutrinação, que é o grande problema das nossas escolas hoje, que tem trazido muitas vezes um ensino antibíblico. Como você colocou, tudo serve, tudo pode. Você abordou esse ponto ali. O que acontece? Já contra os princípios da palavra de Deus. E ele começa a Sim. ter, no início lá, já começa a ter essa doutrinação antibíblica, e agora vai ter um desafio, então, na juventude, em um desafio. Nós vamos começar, então, os desafios do jovem, em primeiro lugar, em família. Mas qual que seriam os principais desafios em família do jovem, irmã Denise?
Podemos colocar. Certo. Pois não, que eu não Pode ouvi o falar. senhor? Não. Quais são Pode falar? quais os principais desafios dos jovens em família? Em família, a depender sempre do contexto em que esse jovem está inserido, porque existem inúmeros contextos, né? Então, tem famílias onde jovens que possuem ali todos os seus familiares, e é muito bom quando é assim, então, seus pais, às vezes irmãos, parentes próximos, que estão também com ele inseridos no contexto cristão ali da igreja. E para esses jovens é um pouco mais, vamos dizer assim, fácil, né, o relacionamento familiar. Existem jovens que não possuem esse suporte de ter familiares também que servem a Cristo, independente. Então, são dois contextos distintos. Eu acho que nesse segundo caso, jovens que não têm esse suporte de viver com pessoas no ambiente cristão, sofrer a pressão de manter a sua integridade da sua fé perante a pressão da família, que às vezes também não é cristã. Agora, o jovem cristão, os dois tipos de realidade, independentemente, tem um desafio na família de ser, no meu entendimento, né? O jovem, eu estou pensando aqui, o jovem solteiro, né? Sim. De ser filho, né? De ser bons filhos, bons irmãos, dar testemunho, cooperar com a sua família como cristão. Então, eu acredito que seja isso. Em resumo, o que o jovem ele pode enfrentar dentro da família, principalmente para o jovem, ele tem o desafio de sempre ser um bom filho para os seus pais, honrar os seus pais e ser cristão dentro de casa também, né? Sim. Como filho, ser filho cristão, né? Não ser só filho crente, mas um filho cristão. Seria isso. Bem tocado. O que seria ser um filho cristão e um filho crente? Olha, não é Tocou. fácil o relacionamento dentro. Um filho cristão e um filho crente. Olha, não é fácil. Nenhum tipo de relacionamento é fácil. Então, para o jovem, principalmente, você às vezes vai ter momentos de, por mais que todo mundo na sua casa seja cristão, tivesse a mesma fé, você vai ter momentos de desentendimento com seus pais. Às vezes estamos falando de gerações diferentes, formas de pensar diferentes. Então, você tem que aceitar a palavra do Senhor que vai falar sobre a obediência, a honra, o respeito aos seus pais, né? Sim. Então, ser crente é quando seu pai e sua mãe levam você para o culto e você vai, né? Agora, ser cristão, eu acredito que é ser aquele integrante da entidade familiar, mesmo quando filho, mas que você sabe da sua individualidade e da sua responsabilidade como cristão individual que você é. Eu me lembro, pastor Ledo, assim, da minha mocidade, eu acho que tinha 15, 16 anos, e um dia o senhor falou para mim, olha, independentemente, a sua salvação é individual. Então, Sim. independentemente do seu pai, da sua mãe, você tem que ser cristão e fiel você. E aí você, consequentemente, não vai ser só o filho crente que está lá com os pais fazendo um número, um grupo dentro da igreja, mas você serve ao Senhor e você acaba somando. E por servir ao Senhor, você tem os princípios. Então, nós vamos honrar pai e mãe, nós vamos nos submeter, nós vamos obedecer, nós vamos respeitar, honrar, valorizar. Acaba sendo diferente. Com os irmãos também, né? Eu tenho uma irmã, então com os irmãos o relacionamento é diferente. Sim. Fazer a diferença do jovem. E hoje o mundo não está pregando esse ensinamento. Tá? Então, Não. colocando cada vez mais a independência, ser independente, principalmente com os pais. Então, o que está sendo Sim. ensinado no mundo hoje é que não tem que estar honrando pai e mãe, que são muitas vezes quadrados, retrógrados, que não tem, Sim. são pessoas do passado. Então, vem completamente, o jovem cristão vem completamente contra os princípios ou o ensinamento que o mundo tem colocado na atualidade, né, irmã Denise? Com certeza. E é um grande perigo, porque algo que o jovem tem, o jovem de forma geral, é um pouco de. A gente tem essa sensação de saber muito, só que eu sempre aprendi a aprender com os exemplos. Então a gente pode ver na prática jovens que não honraram seus pais, não obedeceram, não foram
filhos conforme a palavra de Deus manda. E meu pai sempre fala isso, na família dele ele tem exemplos, devido aos muitos irmãos, de irmãos dele que foram bons filhos e irmãos que foram filhos desobedientes, que não seguiram os princípios. As consequências foram grandes. Então, nós, como jovens, embora a gente saiba o que a gente quer, às vezes pense diferente mesmo dos nossos pais, o princípio bíblico de honrar cumpre o que a palavra diz. Prosperidade, vida longa, é uma questão de princípio bíblico, né? E se Sim. nós formos olhar para o dia a dia, a gente vai ver o exemplo na prática. Como a palavra de Deus se cumpre na prática. A gente vê os exemplos. Realmente. Isso é muito importante nós ter essa consciência e os nossos jovens poderem entender. Também nessa questão dos jovens, quando ele passa da adolescência para a juventude aqui, ele aumenta também as responsabilidades, né, irmã Denise? Vai ter a questão, nós falamos da parte prática da vida, mas também da parte ética, moral e bíblica, mas também tem a questão que vai começar a aumentar a responsabilidade, porque agora o compromisso da independência já começa a Sim, bater na porta. Quando tu é adolescente, sim, tudo é brincadeira, tudo é bom, tudo é maravilha, o pai dá, o pai alcança, mas agora chega na juventude já começa a ter uma outra visão, um outro pensamento. E será que os nossos jovens hoje estão preparados para essa realidade que está chegando? infelizmente, a maioria não. É engraçado. Eu já fiz a experiência de teste mesmo, de conversar com algum jovem que acabou de entrar na faculdade e até voltar no tempo e tentar fazer um comparativo e falar, meu Deus, né? Às vezes existe todo muito idealismo, né? Sim, E acha que a gente traça, e é lícito que a gente trace o nosso caminho, um projeto, mas a gente muitas vezes não está tão preparado na prática para como alcançar. Então, eu até comentava aqui antes da live com a minha mãe, que há um tempo atrás eu estava jantando ali com algumas pessoas e tinha um conhecido recém assim formado da faculdade, assim, num curso, e ele falou assim: "Aí daqui a um ano eu vou estar ganhando tanto, um valor altíssimo". E a gente já olha, não critica, mas a gente sabe que às vezes é um pouco de sonho, de fora de pé no chão, fora de realidade. Então sim, é importante também trazer o jovem muito para a realidade do que é. E a questão de buscar a independência é justamente começar a viver na prática a realidade. Que sim, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai buscar algo, você vai ter, com certeza, com a bênção de Deus, uma carreira, aquilo que você almejou, aquilo que você planejou. Porém, é necessário ser realista. Embora nós sejamos cristãos, há sim. um caminho que todos vão ter que passar de amadurecimento. Ou a gente conversa com o que já acabou de sair da faculdade, ou que entrou, então fala coisas grandiosas. E o jovem tem que estar mais preparado, porque ele sai dessa fase do conforto, onde tudo é recebido, e ele vai passar para Sim. a parte onde tem que lutar. E talvez aí haja um sofrimento, haja uma crise pessoal. Então era bom também os jovens, né, ouvirem de pessoas que já passaram, tipo, olha, pé no chão, né? Às vezes não vai ser assim como você está pensando, isso faz parte, é necessário passar para você conseguir. Porque daí você vai nessa experiência, nessa expectativa e não ocorre o que estava sonhando ou planejando, acaba acontecendo uma frustração também, né? Porque, Sim, com certeza. Porque criou expectativas com base na experiência que tinha, que era uma experiência de facilidade, tudo pronto, tudo certo, tudo redondo, e a vida não vai ser assim. E às vezes alguém vai falar, nossa, com todo respeito, o pastor Lê chamou uma pessoa desmotivadora, ao contrário. Eu acredito que principalmente o jovem cristão, ele tem, com a força que Deus dá, com a sabedoria que Deus dá em tudo, inclusive na área profissional, ele tem condições de chegar a grandes lugares, até porque faz parte dos propósitos de Deus. Porém, ele tem que ter a consciência de que haverá por trás disso preparo, renúncia, trabalho, realidade. Às vezes você vai ter que fazer coisas que você não quer para galgar lugares que você deseja. Isso faz parte de amadurecer, né? Amadurecer. É o que eu vejo. maravilha. E esse amadurecimento em família, por isso que eu coloquei assim, ó, os desafios dos jovens na família, em família, que ele vai começar, como usa na psicologia, vai dizer, ele vai começar a sair do ninho, né?
vai começar a sair e andar com as suas Exato. próprias pernas, né? Então, mas vai ter o suporte da família. Então, é muito importante também ter a estrutura da família e o apoio dos pais, da igreja mesmo, para que ele possa tomar essa decisão, essa atitude e fazer aquilo que ele está sonhando, desejando, com a devida responsabilidade, né? Que não fique um sonho vago. E também começa nessa questão Exato. aqui, né, irmã Denise, no jovem aqui, agora, eu vou namorar ou vou terminar os meus estudos primeiro? Ou pode fazer os dois juntos? É difícil colocar regras, né? Porque é tão. Os contextos hoje são tão múltiplos. Então, tem pessoas de tantos tipos de realidade. Colocar uma regra assim, ó, namorar só depois de terminar a faculdade, ou no finalzinho, ou depois de você já ter algo tão estabelecido, é um pouco delicado. Todavia, sim, o que eu acredito até pelos princípios bíblicos, que eu acho que são norteadores, e se a gente for pelos princípios, jamais erraremos, né? Sim. A palavra de Deus fala de um tema que o pastor Leite vai se desanimar aqui com a convidada, mas que a solteirice é uma coisa boa também, né? Porque veja, você já está passando de uma fase de mudança, então já é difícil. Você vai para um ambiente onde é muito nítido essa realidade, então já de ter um relacionamento, já pensar nisso. O relacionamento traz questões práticas que vão, e as pessoas têm que saber disso, vão tirar você do foco que você prioritariamente tinha que estar, que era estudando e preparando uma vida. E até mesmo o seu foco ali de estar aprendendo a conciliar isso com as outras áreas da sua vida, porque você está aprendendo. Às vezes vai ter que aprender a trabalhar, às vezes estudar, às vezes manter a sua vida na igreja. Então, há um mix de coisas. O relacionamento demanda, né? Então, o que eu acredito é que não tem como bater uma regra, mas posso dizer que é muito bom quando você já tem uma estabilidade, você já passou pelo seu processo ali de estudar, você já começa a ter uma coisa mais encaminhada, então você tem mais tranquilidade para assumir um relacionamento, mantê-lo e poder seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Enquanto isso, não ter medo de ficar solteiro, né? Porque não é ruim de todas as formas. Até a palavra de Deus diz que o solteiro se dedica às coisas do Senhor. Sim. Então as pessoas têm muito entabulado que e isso até um pouco da igreja, eu acredito. Determinada idade tem que já ter um relacionamento, já tem que estar casado uma determinada idade. Eu acho que não. Eu acho que estar solteiro, principalmente numa fase dessa, você ganha algo que é muito importante para um relacionamento, que você é o seu autoconhecimento. Então você tá lá, você tá se conhecendo como pessoa, você sabe quem você é, o que você quer, quais são os seus objetivos e tem caminhos para depois seguir isso junto num relacionamento. Eu Amém. acho que os jovens poderiam se despreocupar, né? Aproveite um pouco ficar sozinho, ser feliz consigo mesmo e acontecer de um relacionamento após a faculdade, eu acredito que vai dar mais certo porque vai ter mais estrutura, né? Amém. Eu já fiz para provocar mesmo a irmã Denise e ela não fugiu da resposta. Que é um tema que muitas vezes não é abordado, que a gente acaba Sim, passando de largo e não querem tocar em assuntos. Só que, como eu disse, assim, nós estamos fazendo numa prosa cristã um assunto que a sociedade debate e fala completamente o contrário do que você trouxe para nós agora. Né? sim, Que hoje está sendo muito banalizado a questão do namoro, aí sim. e que envolve todo esse contexto, principalmente na faculdade. Então, é muito importante na família já ter essa orientação e esse conselho como seguir. Eu creio que você colocou muito bem aqui da maneira que tem e deixa toda a tranquilidade. Não bate o martelo num ponto nem em outro, mas deixa a liberdade da pessoa poder escolher realmente. Sim, mas assim, pastor Ledo, só por um adendo. Aquilo que é importante dizer para o jovem, porque às vezes a gente tem, por ser cristão, a gente acha que tem uma chancela do que a gente tomou, Deus vai lá e tem coisas que são decisões nossas. Então, se em algum momento você começa a estudar e você opta, né? Eu vou começar um relacionamento aqui na faculdade, né? Obviamente, o jovem cristão vai procurar um jovem cristão para se relacionar, né? Obviamente, a gente já põe isso como pressuposto.
Se você toma a decisão de intercalar nessa fase da sua vida, onde ainda é uma fase de preparação, uma decisão de já buscar um relacionamento, um namoro, sofra também depois as suas consequências. Talvez seu caminho venha a ser um pouco mais difícil. Eu até comento aqui, eu estava conversando também aqui antes da live, pessoas que eu vi, né, que acabaram começando a namorar, casando após assim a faculdade e não conseguiram depois um desenvolvimento que desejavam, porque já estavam ali com uma situação. Então, jovem, né? A sua decisão, obviamente, ela é sua. Todavia, tem as consequências. Saiba das consequências. Serão de quem? Suas. Então, as pessoas têm que ouvir isso também, né? Ah, mas Sim. Deus, eu sou cristão, o Senhor sempre vai me abençoar. Claro, Deus nunca vai desamparar o servo dele. Porém, as suas decisões vão trazer consequências práticas na sua vida. Às vezes você está investindo numa área e está abrindo mão de outra. Às vezes é mais inteligente você conseguir investir em uma área para depois ter duas prosperando. Então, nada de fixar regras, mas pense muito bem, né? Amém. Maravilha. Agora nós vamos falar a questão da juventude, Vanessa, na sociedade, tá? Os jovens na sociedade. Como viver uma vida de santidade numa sociedade completamente corrompida pelos princípios bíblico-cristãos que o jovem e todo crente tem para seguir? Sim. Eu meditava um pouco nesse tema e olhando assim para a palavra de Deus, que é a nossa base, a gente pode perceber que a santidade é um algo também, é mais um princípio que o Senhor impôs aos seus servos. Mas em todo o tempo em que Deus colocou esse parâmetro, nunca foi num contexto onde não houvesse, ao derredor, né, da pessoa que está buscando viver em santidade, não houvesse esse sistema corrompido. Então, em todo o tempo vai ser assim. Se nós olharmos ali o tabernáculo, eu fiquei nessa meditação, havia o lugar santo, mas havia toda uma separação. Quando saía do tabernáculo, havia todo o arraial que não estava santificado. Então, sempre o santo, ele vai viver num contexto de corrupção ao redor. Então, todos os heróis bíblicos, personagens que buscaram uma vida de santidade, têm exemplo de santidade, estavam em sistemas, estavam em contextos de corrupção. Então, sempre vai ser assim. Isso é uma primícia, né? Sempre a busca da santidade se dará num contexto onde ao seu redor haverá corrupção, haverá tudo que é o oposto à santidade. Sim. Então, como eu vejo que nós podemos encarar isso, e principalmente o jovem encarar isso, como o senhor colocou, é um desafio para todo cristão, né? A santificação num mundo tão corrompido. Então, é um desafio dentro de casa, é um desafio no trabalho, é um desafio na faculdade, na escola, e às vezes até dentro da igreja, onde você quer santificar, e vai ter, às vezes, alguém que não vai te ajudar a santificar. É um desafio em todo lugar. Então, como o jovem tem que lidar com isso, é saber que a santificação ele faz parte do processo da nossa salvação. Então, você tem que entender isso como um processo seu e que o externo nunca vai cooperar. Então, independente de onde você estiver, você tem que manter a sua busca pela sua santificação, independente do contexto que você estiver inserido. Então, você está na faculdade, você tem que manter a sua busca pela santificação. Você tem que prestigiar isso, valorizar isso e aceitar as consequências disso, porque santificação é separação, né? E se separar de certas coisas é não pertencer a elas, né? E não pertencer traz problemas para as pessoas que querem sentir que pertencem às coisas. Você quer pertencer, mas para você pertencer você tem que estar envolvido. E para santificar, às vezes você tem que estar separado. Então, é um processo que o cristão ele tem que internalizar. Aonde eu estiver, eu tenho que buscar a minha santificação, que isso implicará me separar de coisas. Então, se eu estou na escola, eu vou ter que me separar de algumas coisas. Se eu estou na faculdade, a mesma coisa. Na minha família, a mesma coisa. Então, faz parte do processo cristão. Eu acho que o jovem ele tem que aceitar isso como a diretriz divina para a sua vida e saber o que é santificar na prática. Em termos práticos, a santificação exigirá de nós algumas separações. E isso traz consequências.
E aqui eu ia colocar nesse ponto a separação que se colocou, irmã Denise, que hoje, nós estamos vendo dentro da sociedade, falando do jovem na sociedade, ele tem que fazer parte do grupo, tem que fazer parte da galera, e essa galera, essa turma, nunca tem o mesmo pensamento, ou a maioria, contra os princípios bíblicos, né? Que não tem como dizer, e daí? Sim, Quando ele diz, não, para porque eu não participo, eu não faço parte disso aqui, ele já é tratado muitas vezes de forma diferente, que vai trazer consequências, como se colocou, muitas vezes sendo criticado, sendo zombado, né? E ele tem que estar sim, consciente dessa escolha. com certeza, Pastor Ledo. E isso faz parte. Eu tenho experiências da época da faculdade, muitas agradáveis, outras nem tanto, porque eu vou conviver com pessoas que têm uma vida totalmente diferente, um modelo de até de padrões diferentes, onde os meus são absurdos, né? Ou os meus que eu digo, meu padrão cristão. Então, se eu precisar não ter a aceitação dessas pessoas porque eu escolhi me santificar, eu tenho que estar preparado. Eu penso muito em Daniel, porque ele conseguiu se santificar num contexto onde ele não tinha nada a favor dele para ele manter a sua santificação. E ele manteve. Mas em alguns momentos ele teoricamente sofreu ali, digamos, a perda do manjar, né? A perda Sim, no momento ali foi acusado. Porém, o que eu vislumbro é o cristão que opta pela santificação e ele opta por uma vida com Deus, também ganha o que Daniel ganhou, que é essa presença de Deus que traz uma distinção. Então, o jovem, às vezes, é necessário dizer, ele vai passar por algum contexto de trabalho, estudo, faculdade, seja o que for, social, de ser discriminado ou ter algum preconceito em relação a ele, justamente pela sua postura cristã e os princípios que ele traz. Porém, você pode, com a capacitação que Deus te dá, por conta dessa vida com Deus que a separação traz, ter até mesmo distinção entre aquelas pessoas que querem te colocar de lado, né? Então, eu já tive a oportunidade de ver isso, de estar numa faculdade onde eu convivia com pessoas com uma outra mente, pessoas de um alto nível social, então tinha outras experiências, e você ser um objeto totalmente estranho, e você ter que passar por aquilo. Mas Deus te dar a oportunidade e ali a graça de Deus que está sobre ti trazer solução. Eu tenho um testemunho no meu primeiro semestre da faculdade, eu tinha 17 anos e uma moça da minha sala foi diagnosticada com leucemia e ela saiu nos primeiros dias da faculdade, ela deixou de ir, porém o pessoal pediu para fazer doação de sangue. E ali, já no primeiros dias, a pessoa me identificou que eu era cristã e que comigo seria diferente. E eu lembro que eu não pude fazer a doação de sangue ainda por ser menor de idade. E colocaram o telefone dela onde você se ligaria para pedir. Rapidamente vou contar esse testemunho. Eu lembro que, como eu não podia doar sangue, eu pedi para meu pai ligar para ela e fazer uma oração. E eu liguei para ela e falei: olha, eu não posso doar sangue para você, eu amaria doar sangue, eu sou da sua sala, porém, o que eu não. Eu tenho algo que eu posso te dar, que é a oração. Você conhece a Jesus? Não, não conheço. Meu pai orou por ela, o Senhor Jesus visitou aquela moça. E Deus fez uma obra maravilhosa na vida dela. Ela recebeu um milagre. Passaram-se algum tempo, ela voltou na faculdade, me procurou. E aquelas pequenas coisas, mesmo entre pessoas que que te discriminam, que te julgam, que vão rir, que vão zombar, essas coisas que elas não têm acabam trazendo para você, num segundo momento, respeito, autoridade. As pessoas, quando tinham problema, vinham falar com você. Então é nisso que a gente tem que se apegar. É nisso que a gente tem que se apegar. maravilha. O pastor Alexandre ele coloca aqui, ó, no contexto em que Noé vivia, a sociedade unanimemente estava corrompida. Qual era a referência dele? Bom, Noé já era adulto, ok. Mas o que falar de José? Você citou Daniel, Exato. né? Ele trouxe José aqui também, que além de ver uma sociedade corrompida, foi vendido pelos seus próprios irmãos, né? Exato. O que eu acredito também, né, pastor Alexandre, obrigada pela pergunta, pela colocação. José é um excelente exemplo, por quê?
ele retrata o que falta para os nossos jovens, né? Gente, eu não quero criticar ninguém, não quero criticar ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas o que falta para os nossos jovens é muito uma vida cristã individual, né? Amém. Eu vejo que não existe muito assim naquela pessoa que está ali na igreja, seja na idade que estiver, aquela busca daquele encontro pessoal daquela pessoa com Cristo. Às vezes ele está ali, tem uma série de informações que recebeu a vida inteira, mas o que José tinha diferente dos seus irmãos? Ele tinha, e isso é provado pelas suas atitudes, ele, jovem, um compromisso com o Deus da quem ele foi ensinado. Eu creio que Jacó ensinou todos os seus filhos. Todavia, José, ele demonstrou caráter, né? Então, o jovem tem que saber o seguinte, seja qual for a sua idade, olha, vai ter muito desafio para você pela frente, assim como para todo cristão. Busque algo pessoal seu com Deus, né? Não algo raso, algo verdadeiro, algo profundo. Eu peço perdão se tem algum barulho aqui, que eu tô perto da janela. Sem Então, problema. busque algo, um relacionamento com Deus, porque na hora da diversidade, o jovem que não desenvolveu, não buscou individualmente, ficou só naquele raso, eu só estou indo para o culto, eu não busco a Deus, eu não me desenvolvo com Deus, ele vai sofrer mais, provavelmente vai facilmente sair dos caminhos do Senhor. Então, José é um excelente exemplo, né? Falta para o jovem esse encontro pessoal. Que maravilha, realmente é muito importante essa colocação de ter uma vida transformada. E daí entra uma questão também, Marisa, que quero abordar aqui. Duas questões aqui. A questão do filho, muitas vezes, que nasceu não é cristão e que muitas vezes a culpa do pai não leva, porque nasceu dentro de um lar cristão, não leva ele a se converter. Eu, inclusive, nasci num lar cristão e meu pai nunca me levou a me converter. Ele sempre disse, ó, você é crente, desde quando você nasceu, eu te entreguei para Jesus, você tem uma vida, pertence a Jesus, mas ele nunca me levou a eu tomar uma decisão de aceitar a Cristo, porque nasci dentro de um lar cristão e tinha ideia que era crente. Então, precisa haver, primeiro ponto, essa conversão do jovem, mesmo sendo um lar cristão. Tá? E daí outro Sim. ponto aqui, ó. Tá? Os jovens estão preparados para esperar, porque olha o tempo que Daniel esperou, olha o tempo que José esperou, e hoje tudo nós queremos rápido. Se você pegar o Sim, smartphone hoje e não tiver a resposta rápida e demorar um pouquinho mais, já fica todo estressado, fica nervoso. E nem numa vida verdade. cristã. A vida cristã, ela acompanha a rapidez da sociedade atual ou tem o tempo certo, o tempo de Deus? Pastor Ledo, o grande desafio para todos nós, e para o jovem eu acho que é um pouco mais difícil, principalmente numa época onde a gente vê cada vez mais jovens sofrendo de um mal sério e relevante, que é a ansiedade, né? Porque isso afeta todos nós. Nós somos muito imediatistas. Então, qual é o nosso desafio diário? É saber que embora os tempos mudaram e as coisas são mais rápidas, a gente tem a sensação que o tempo passa mais rápido, a tecnologia nos dá uma sensação de rapidez. Deus não se deixou influenciar por isso. Por mais que essa rapidez das coisas influenciam diretamente a nossa vida, né? Então, a internet, os canais de comunicação, tudo traz essa sensação de que tudo é imediato, tudo é rápido, tudo vai passar rápido. Deus, ele não está influenciado por isso. Isso é humano. Não é. Deus ainda permanece no seu kairos, que é no seu tempo perfeito. E Sim. a gente, em qualquer época que viver, a gente tem que aceitar. É muito difícil para um jovem, porque a gente tem essa facilidade de fazer as coisas que a nossa idade proporciona e habilidades. A gente, a gente tem muita dificuldade em aceitar que talvez a vontade de Deus não vai caminhar tão rápido como o nosso tempo, né? Então, todo cristão tem que aceitar isso e o jovem cristão também tem que ter esse discernimento. Existe um tempo para todas as coisas e esse tempo de Deus ele não está fluindo conforme flui para nós, com imediatismo, com rapidez. E até é bom que às vezes não seja assim, por mais que isso contrarie a nossa vontade, porque coisas apressadas, coisas fora do tempo, elas não acabam às vezes sendo boas. O tempo é um elemento necessário para muita coisa na nossa vida.
né? Sim. Muita. Então, por exemplo, a gente que abordou muito aqui a questão do estudo, né? Você vai ser uma pessoa antes de entrar na faculdade, uma pessoa durante, uma pessoa depois, e o tempo, depois de muitos anos, você vai ver tudo cada hora de uma forma diferente. Então, o tempo ele é muito importante. A gente não tem que ter o tempo como nosso inimigo, mas como um elemento que Deus usa para trabalhar na nossa vida, né? Fugir um pouco da pressão do imediatismo e também saber os seus limites. Às vezes a gente tem que se fazer um detox, né? A gente vai olhando o Instagram, a gente vai olhando as redes sociais e o passar de tempo e as coisas diferentes para as pessoas vai trazendo um sintoma em nós e a gente tem que fugir disso, né? E pensar, peraí, tem o tempo de Deus, tem o tempo de Deus. Maravilha, né? Então, resumindo essa questão do jovem aqui, ter uma vida com Deus, ter experiências com o Senhor, experiências individuais e saber esperar o tempo certo, o tempo do Senhor. Com certeza. Tá bem? Irmão Guilherme Fontoura colocou aqui um texto que vamos ler aqui, o que ele colocou aqui, praticamente aqui uma bem colocado aqui. O jovem vai pedir a moça em namoro. Você vai ter que falar com o meu pai, disse a moça. E o rapaz vai. Daí o pai pergunta: Você trabalha? Não, mas Deus vai me ajudar, diz o jovem. Você estuda? Não, mas Deus vai me ajudar. Você tem ideias sobre sustentar uma família? Não, mas Deus vai me ajudar. O pai da moça olha para a filha e diz: Minha filha, eu não sabia agora. Minha filha, eu não sabia que agora eu sou Deus. Olha, Muito bem colocado, porque isso é uma grande realidade, né? É como a gente disse, se eu for aqui, muito bem colocado pelo irmão, se a gente for aqui bater o martelo e falar não faça, é de uma grande responsabilidade. Todavia, gente, vamos ser conscientes. Se tomar essa decisão de não ter um preparo, não ter uma vida profissional, consequentemente não ter uma vida financeira, isso terá consequências e não serão boas. Talvez esteja aí a chave de muitos, né, relacionamentos que começam e não perduram. Então tem que analisar isso com muito critério, saber a responsabilidade da escolha é sua, né? O pai dessa pessoa que às vezes é maior de idade não vai poder proibir, só que vai acabar tendo que sustentar. A responsabilidade ela é individual, então o jovem não tem que ter pressa, principalmente nessa área. É muito bom quando eu pessoalmente só fui namorar após a faculdade. Então, meu primeiro e único namorado eu comecei a namorar com os 26, com os 27 anos de idade. Depois da faculdade, eu estava formada. E é melhor, porque você já tem uma base, você tem uma estrutura e você também tem assim objetivos trilhados que você consegue conciliar melhor. E aí você tem que ter a realização que, por mais que nós sejamos servos de Deus, a gente tem que ter uma noção que da sociedade que a gente está inserido, a gente não tem só um objetivo hoje. Você, às vezes, tem vários. Então, você quer ter uma realização familiar, mas você quer ter uma realização profissional e você quer ter... É como é o mundo hoje. Né? Então, você já ter as coisas encaminhadas e esperar você estar financeiramente pronto, profissionalmente mais encaminhado, vai ajudar a todas as coisas caminharem de forma melhor a ter menos problema. Eu achei excelente a colocação desse irmão, porque ela é muito verdadeira. e vai abrir fazer uma outra pergunta dentro desse tema aqui, desse contexto aqui. A pessoa, você colocou, se formou, estudou, se formou, tem uma carreira já definida, ele vai ter que escolher seu namorado ou namorada que tenha a mesma visão também, né, irmã Denise? Porque senão daqui a pouco Perfeitamente. a pessoa trabalha, se organiza, mas tem o cônjuge, o namorado, não tem esse mesmo pensamento, aí vai trazer problema futuramente. Né? Exato. Isso são coisas que a gente gosta de romantizar demais, né? Só que, como diz minha avó, ela falou: é importante você. Que não é só do amor, da relação, das projeções. Vão achar que eu sou a pior jovem do mundo, viu, pastor Ledo? Mas é a verdade. A gente tem que ter as coisas que vão perdurar ao longo do tempo. E também quando você foca nisso, né?
em ter uma estrutura, por óbvio, você cria filtros. Então, você não vai conseguir conviver com uma pessoa ou achar adequado uma pessoa que não vai ter não vai partilhar com você dos mesmos conceitos, dos mesmos valores. É muito bom você já ter uma estrutura e você encontra uma pessoa e você fala, nossa, a pessoa tem os mesmos objetivos de vida do que eu, tem a mesma busca, né? Tem o mesmo pensamento, tem a mesma base, a mesma programação. Então, eu acredito que isso é imprescindível. Não adianta essa história, eu vou, não, tá tudo perfeito, eu vou romantizar e vai dar tudo certo. São pontos práticos que o jovem tem que observar. Senão ele está pondo em risco o que é o mais importante, né? Que às vezes é realizar um sonho, de construir logo sua família, que isso é maravilhoso, nós sonhamos mesmo, nós queremos mesmo. Porém, esses aspectos práticos, se a gente levar em conta e não tiver pressa, não tiver, né, uma ansiedade, temer a satisfação que a gente tem que dar para a sociedade e tiver tranquilidade em trabalhar tudo, sempre buscando a direção de Deus, porque Ele é maravilhoso, Ele nos dá a direção, a gente vai conciliar tudo e tendo tudo a nossa vida mais encaminhada, a gente também vai ter critério em relação à pessoa que a gente se relaciona e vai casar Sim. duas pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com a mesma direção tanto na vida pessoal, social, profissional, financeira e espiritual. Bem, mas nesse ponto, irmã, ele está colocando que, eu sou aqui mesmo. Não, mas eu vejo, eu entendo por outro lado, de outra maneira, que o amadurecimento vai trazer para todos os jovens, acho que é um grande exemplo, deixando aqui, nessa questão, tudo tem o seu tempo, para também ter famílias, depois quando ter um relacionamento, ser um relacionamento sadio e duradouro. Porque hoje, muitas vezes, os Sim, relacionamentos tão rápido e acabam, da mesma maneira como é um relacionamento rápido, acaba o casamento rápido. E depois vai ter filhos que vão sofrer todas as consequências que tem, que verdade. traz muita preocupação, né? Então, acho que é muito importante ter esse tempo e realmente essa espera aí. Eu quero aqui aproveitar Uhum. agora esse momento, o pastor Antônio Rei deve estar nos assistindo, né? E eu quero testemunhar aqui. Alguns dias atrás ele estava pregando, eu assistindo a live, tá? E eu estava um dia tava meio desanimado, triste, preocupado com algumas coisas. E ele colocou uma frase, ele pregando a mensagem que ele pregou, ele colocou assim: quanto Deus está preparando, está gerando a sua bênção, você não vê e continua chorando. Tá? Olha, aquilo ali foi um bálsamo para minha alma ali, pastor. Tá? Foi assim algo precioso que Deus usou naquela noite. Ele pregou uma mensagem maravilhosa aí e eu chorei, tá? Ouvindo ele pregar. Tá? Foi muito maravilhoso mesmo. Vou ter que falar hoje, colocar, porque foi algo precioso mesmo que direcionado por Deus aí o que ele estava pregando. Amém? Nós vamos agora falar o último ponto aqui do jovem na faculdade. E daí nós colocamos aqui o jovem agora, nós falamos do jovem na família, o jovem na sociedade e agora o jovem na faculdade. Como saber qual é a minha vocação? Qual que seria a orientação aqui? Porque essa é uma grande pergunta, um grande questionamento que tem, né, irmã Denise? Quando o jovem vai escolher o curso, qual que seria uma orientação, um conselho? Ah, É uma decisão muito difícil, porque óbvio que ao longo da vida você pode fazer várias faculdades, né? Se você tiver disposição. Mas é óbvio que você quer optar já por algo que vai definir muita parte da sua vida. Então, para muitas pessoas, isso é uma pressão. O que eu acredito, né? Eu acredito assim, que é importante, como a gente se disse, aliás, eu disse, o jovem tem que se conhecer quem ele é, quais são as suas habilidades, quais são as suas aptidões. Então, é muito importante isso. E eu acho que a igreja pode ajudar muito isso, né? Eu digo, pastor Ledo, que as experiências que eu tive na igreja, na minha adolescência, na minha juventude, e para os jovens valorizem muito a igreja, o trabalho, as oportunidades que a gente tem, me permitiram muito descobrir, né? Então, eu tinha algum tipo de habilidade e isso já tinha mais a ver também com o que eu queria assim exercer. Então tente ver as suas habilidades, seja honesto consigo mesmo, não busque a sua vocação pautados em critérios que não se sustentam, como por exemplo, eu vou para essa profissão
porque ela tem maior projeção assim financeira, não olhe só para isso, porque é necessário você realmente ter a vocação. É muito triste a gente olhar para pessoas e ocorre às vezes recorrentemente que você olha para a pessoa que está num determinado curso e você fala, nossa, não tem vocação nenhuma para aquilo, né? Tá por motivos deles, né? Porque a família quis, porque a pessoa acha que vai trazer um status. Então, seja muito sincero, olhe muito para você, olhe para suas habilidades, escute sim conselhos de pessoas, mas escute sobretudo você como você se conhece. Se você não se conhece, porque é muito possível você estar numa fase, você não faz ideia de quem você seja, o que você quer, o que você vai fazer, não sabe o que você vai fazer amanhã. Existem os testes vocacionais, gente. Então, faça um teste vocacional, né? Porque às vezes o pai vai querer que você faça alguma coisa que não tem nada a ver com você, a mãe vai querer que você realize um sonho dela que não é o seu, alguém vai te dar um conselho falando, olha, essa profissão aqui no futuro vai dar muito dinheiro, e você acaba perdendo a chance de realmente encontrar a sua vocação, onde além de você ter satisfação pessoal, que é muito importante, é maravilhoso você fazer alguma coisa que é a sua vocação, porque ainda que tenha dificuldades que toda profissão tem, às vezes vai ter problemas de dificuldades diversas, você vai ter prazer em exercer aquilo. E quando você tem vocação, eu acho que transborda, né? Além de você estar exercendo uma profissão, um trabalho, aquilo você consegue levar num outro nível. Então, não abra mão de buscar a vocação. Se você não tem noção, não vá pela cabeça das pessoas. Busque um teste vocacional que vai buscar sobre as suas habilidades e principalmente creia em algo. Isso eu posso dizer, até por experiência, eu sou muito grata a Deus. Olhe a Deus e converse com Deus e fale com Deus. Porque Deus em tudo nos direciona. Porque, inclusive, na sua vida profissional, qualquer cristão, eu acredito que o Senhor, ele usa as profissões, ele usa as vocações das pessoas até para o benefício do seu reino. Eu sabia desde pequeno o que eu queria. Eu sabia muito de pequeno. Alguém fala, mas a Denise fez só um curso que o pai dela já era. Ao contrário, eu tive o contato com meu pai me permitiu ter uma facilidade de assimilação, mas eu sabia muito o que eu queria. Eu vi Deus falar comigo, mas eu busquei Deus. Deus, é isso que o Senhor quer para mim? Então busque, não Sim. abra mão da vocação. Busque, se conheça, se medite, cuidado com as influências que podem tirar do norte e busque a Deus. Vai trazer alegria e satisfação quem tem a vocação, né? E daí eu coloquei até assim, qual será o principal objetivo da escolha? Então, quando for escolher, além da vocação, eu tenho que ter um objetivo, ter a visão do que esse curso vai trazer para mim, se realmente vai me completar e vai me deixar feliz e realizado na profissão que escolher, né? Com certeza, porque é óbvio que tem carreiras e carreiras. Então, tem carreiras que, óbvio, tem pessoas que. O idealismo, né? Só se eu tiver esse curso, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Só que também tem a questão a financeira. Então, você tem que saber a realidade do que você está fazendo, né? Quais são as possibilidades. O que eu acho mais válido, e aí é uma questão mesmo de eu não sei nem se eu estou na condição de dar uma dica, mas caso alguém esteja ouvindo e está nesse impasse, é uma dica. Vá nos lugares e tenha experiências prévias com aquilo que você acha que é o que você deseja, porque isso traz um grande norte. Eu tenho experiência de, com 15 anos, meu pai pegava minha mão, me levava ali no fórum, e eu entrava naquele ambiente e falava, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Então, vá conhecer. Vá olhar, vá num lugar, vá conversar com alguém, viva um pouco e aquilo vai te dar um norte do que você quer. E conheça, né? Conheça para depois não alegar ignorância. Então vai atrás de saber se eu seguir essa profissão para a qual eu acho que eu estou vocacionado. Quais são as minhas reais possibilidades? Pense a longo prazo. Coloque na mão do Senhor, porque em tudo Deus vai realmente nos direcionando. Não olhar só para a parte financeira, mas também da realização pessoal, né? Sim, porém também não se enganar que às vezes você precisa saber já em que terreno você está pisando, o que você vai poder fazer no futuro. É sempre bom olhar a longo prazo, né? Então saber, não, quais são as minhas reais possibilidades. Isso também é bom, mas a satisfação pessoal é muito importante. É uma coisa que ninguém pode dar para você, né? Se eu fizer uma faculdade porque, minha mãe quer que eu seja médica e não tem nada a ver comigo, nem ela nem eu vou me satisfazer. É uma grande ilusão.
Então eu tenho que buscar o que me satisfaça, porque realmente fazer algo que você gosta, apesar das dificuldades que pode ser o exercício de uma atividade profissional em tempos tão difíceis, te traz a satisfação, a realização, e isso é muito bom. Realmente, eu sou um que eu amo, os irmãos que me conhecem, amigos, sabem, gosto da aula, amo dar aula. E esse ano, lamentavelmente, eu queria rejeitar uma proposta e voltar para o meu trabalho que trabalho até hoje, que é na área de vendas, por causa da questão financeira, que o que eu ia ganhar com o magistério não me sustentaria. E eu tive que optar, então, mas eu disse assim, ó, até os meus 50 anos eu quero, se Deus quiser, só me dedicar ao ensino, porque eu sou apaixonado realmente, porque traz uma alegria, uma satisfação. Você ver alguém Exato. depois te abraçar na questão que eu escolhi, e dizer, ó, o que você ensinou aquele dia, isso aí me traz uma alegria que não tem preço realmente que pague a satisfação. Agora, irmã Denise Paz, o que esse jovem vai encontrar de desafio na faculdade além do estudo? Que, né? O que ele vai encontrar lá? Porque é como você colocou no início ali, que são mudanças que muda completamente do ensino fundamental, do ensino médio para a faculdade, é um outro perfil, uma outra situação, é outra maneira de estudar, outra maneira de pensar. Mas além disso, o que ele vai encontrar de impacto que pode muitas vezes deixar o jovem um pouquinho apreensivo? Olha, o grande é que ele vai encontrar tudo, né? Com uma dose muito diferente, que é um elemento muito tentador, que é a liberdade. Então, quando você está na escola, né, existe ainda um sistema na escola de. Você não pode levantar da aula e sair se você quiser. Se você vai para a faculdade, você pode, né? Ninguém vai te obrigar, ninguém vai te obrigar a fazer nada. É uma questão, você ganha um nível de liberdade muito grande. Se você for ficar, tipo, eu vou para a faculdade, mas eu não vou assistir uma aula. Se você quiser passar o dia inteiro ali, como tem os centros acadêmicos, você passa nas cantinas, nem vai, ninguém vai te cobrar. É uma questão, existe o ponto da liberdade que você ganha, da independência que você ganha, que você não tinha, às vezes, numa escola, que é um elemento que acaba dosando todas as outras coisas. Então, por exemplo, eu me lembro de chegar ali sexta-feira na época da faculdade, o pessoal não ia para aula, o pessoal ia para o bar que existe na rua lateral, e ali, então, se eu ia para casa, eu passava via todos os meus colegas ali. Era uma questão da liberdade, das propostas, das facilidades. E um ambiente onde você vai conviver com pessoas com uma realidade, com realidades diversas, principalmente no mundo que a gente vive hoje, e essa total liberação. Então você tem que estar muito preparado para lidar num contexto muito mais onde tudo está muito mais liberado, tudo é muito mais permitido, onde você havia regras, agora você tem só possibilidades, aceitação de tudo que você quer. E você tem que gerenciar essa sua liberdade com as suas escolhas com muita responsabilidade. Então, eu acho que o, você tem que estudar também de uma forma diferente, com uma responsabilidade pessoal muito maior, né? Muito maior. Eu vejo que tem pessoas que estudam menos na faculdade do que antes, né? Às vezes, até para entrar para a faculdade. Então, você tem que ter uma responsabilidade para estudar e o convívio, né? Os problemas que trazem as pessoas, principalmente que não servem a Deus, que estão lá, é essa dose de liberdade, de permissividade de tudo que existe, do convívio com essas pessoas. Então, você tem que ter muita maturidade para administrar a sua liberdade, senão você se torna um escravo da sua liberdade, né? Então, você Sim. tem que administrar a liberdade que você ganha. Eu acredito que esse é um ponto importante de desafio que você vai encontrar na faculdade, seja para o estudo, seja para tudo que você vive ali. Seu relacionamento com as pessoas, com as experiências que você tem, você passa a gerir essa todo esse ambiente, toda essa realidade. Porque você no ensino fundamental, no ensino médio, geralmente a idade ela se nivela praticamente a mesma. Dificilmente ter alguém que sobressai da idade. Porém, na faculdade a encontra todos os níveis de pessoas, né? Também tem esse É detalhe. verdade.
Sim, isso é um detalhe muito importante que o senhor colocou. Eu me lembro como eu coloquei aqui, eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. Porém, as minhas amigas, isso é interessante, que eu fiz da faculdade eram meninas de 30 anos, né? Uma delas já era casada há alguns anos. Então, ali tinham pessoas de todas as idades. Na minha sala era muito múltipla, porque eu tinha pessoas de vários lugares do Brasil. Eu me lembro muito bem disso. Eu fiquei um pouco assustada porque eu era muito mais nova do que as pessoas que estavam ali. E Sim, isso também traz uma consequência, porque são pessoas que têm outras vivências, né? Para uma pessoa que muitas vezes, como é o jovem cristão, viveu aquela vidinha, né? Levantou, tomou o seu cafezinho da manhã feita pela mamãe e pelo papai, foi para a escola e voltou. Agora você está naquele ambiente com pessoas de outras idades, com outras experiências, com outros hábitos, é um desafio. Então, ficar firme, né, ali em quem você é, e essa firmeza na fé ajuda muito de não se deixar influenciar por essas experiências que você vai ali vivenciar, porque são pessoas que vão estar sentadas do seu lado, não é como o senhor colocou, mas uma pessoa que também vai sair de casa com a mochilinha e vai para casa, né? É às vezes uma pessoa que sim. tem uma outra vida, uma outra realidade, vai te falar outras coisas. Então, tem que estar preparado, já tem que ir pronto para saber que você vai enfrentar aquilo lá. Tem que virar essa chave, esquecer a vida da escola e saber como estão qual o nível de pessoas que você vai cruzar. Totalmente diferente do que você está preparado. Sim. E qual que seria o conselho para esse jovem que está entrando na faculdade poder superar e passar por essa fase de adaptação aí e não tornar-se escravo da sua liberdade? Um conselho. Olha, Já passou por essa fase, então tem, tem bons para colocar para muitos que vão entrar, estão ingressando, ou ingressaram, né? E que estão muitas vezes perdidos nesse mundo aí. sim, é uma grande verdade. Saiba assim, eu, uma coisa que é difícil para os jovens é conseguir administrar as suas prioridades, né? Então, ele está vivendo ali e parece que é aquele novo mundo, todas aquelas novas experiências é tudo. Mas se você tiver a prioridade de saber, isso eu acho que para todos, e que o jovem cristão precisa desenvolver em primeiro lugar na sua vida. Se você for ou não for fazer faculdade, em primeiro lugar sempre estará a sua vida com Deus, a sua vida cristã. Então, isso vai nortear todo o restante do que você vai fazer. Então, você já vai entrar lá sabendo: olha, eu estou entrando na faculdade, mas isso está vindo para somar na minha vida, não para diminuir nada do que eu sou, me mudar como pessoa. Eu vou crescer, eu vou evoluir numa área da minha vida, mas Deus continua sendo a prioridade. O temor do Senhor é o que eu acredito que tem que nos acompanhar todos os dias, seja na escola e seja quando agora você passa para a faculdade, onde você vai ter talvez mais espaço para usufruir de uma liberdade e com essa liberdade também talvez errar. Coloque o Senhor como a sua prioridade e tema o Senhor, porque o temor do Senhor vai, diante das circunstâncias, te fazer barrar um pouco, você saber dosar a sua liberdade, né? Sim, Eu vou dizer, pastor Ledo, o pessoal vai achar até engraçado. Eu acho que é um pouco da minha criação. Eu era muito assim, então eu sou muito Caxias mesmo. Quem me conhece um pouco vai saber com esse negócio de estudar, ser muito. Minha mãe me criou assim, muito certinho. Então, eu me lembro que demorou um tempo para eu chegar na faculdade e falar assim: hoje eu vou sair, não vou ver essa aula, vou embora. Porque eu tinha muito essa coisa, assim, muito certinha. Mas saiba dosar a sua liberdade. Isso eu dei um exemplo muito banal, mas vão ter outras coisas, vão ser as propostas, né? As coisas que as pessoas vão te falar, as posições, o que você vai ouvir. Então, saiba que você tem algo muito poderoso na mão, mas tema o Senhor. O temor do Senhor é o que vai pôr limites aí nessa liberdade, vai pôr parâmetros, vai dizer até aqui você pode ir, aqui você não vai, aqui você vai errar, aqui você vai acabar pecando. Se você for até aqui, tema o Senhor. Deus ainda é a sua prioridade. Você não veio para cá para experimentar uma liberdade. Você tem, com essa liberdade, responsabilidade de manter a sua vida com o Senhor da mesma forma.
É isso. Temor do Senhor. Então, norteie. É muito difícil. Eu não sei se eu respondi a contento aí a pergunta. Não, mas com certeza, bem explicada. Agora, entrar num outro ponto aqui, uma questão mais, vamos dizer assim, política, dá para se dizer. Como que o jovem vai lidar hoje com essa doutrinação humanista, marxista, que desrespeita, é completamente contrário aos princípios cristãos e que o professor, lamentavelmente, tem inserido muitas vezes esse pensamento, essa ideia e afrontado de uma forma muito, eu digo assim, violenta o jovem. Como é que ele vai conseguir viver nesse mundo? Eu, particularmente, eu sempre digo o seguinte: meu desejo é fazer psicologia, também igual a irmã Sueli, né, que já está se formando aí. E é um sonho também, eu amo psicologia, mas eu sempre pensei comigo, eu tenho que ter uma base bíblica sadia para poder entrar nesse mundo. Com certeza. E como é que esse jovem que escolheu a faculdade vai poder viver e andar nesse mundo tão hostil que vem completamente afrontar a fé cristã? Sim, eu concordo 100% com o que o senhor já adiantou. O que talvez falta é justamente essa base bíblica solidificada, né? Porque assim, quando você vai entrar numa faculdade, principalmente a depender de certos tipos de curso, inclusive certas faculdades, então, por exemplo, pessoas que vão para faculdades públicas, federais, às vezes tem uma tendência ainda maior de Sim. ter certas abordagens, certos cursos, tem muita. Em todo curso você acha que vai ter uma abordagem doutrinadora num sentido. Infelizmente, quem viveu pode dizer que é real, né? Não é invenção de ninguém, é real. O que acontece? Que eu vejo que onde mora o perigo? O perigo mora porque essa doutrinação ela é muito tentadora, porque trata-se de teorias e assuntos que são muito envolventes, muito interessantes, complexos, né? E até a complexidade desses assuntos, eles chamam a atenção. E o jovem, o professor não subestima o jovem que está ali, mas muitas vezes eu tenho uma percepção que na igreja o jovem é subestimado com o ensino das escrituras. Porque eu acho que o jovem às vezes tem um conhecimento tão raso e não se investe tanto no jovem, tem um conhecimento solidificado, profundo, que vai te dar base bíblica para conseguir não só combater, como talvez não combater aquilo que está falando, mas ouvir sem influência. Né? Então, uma certeza que eu tenho é que o professor que está lá, ou até mesmo o colega que está lá, e vai fazer uma doutrinação em qualquer teoria, como você mencionou, marxista, com todo respeito, é muito interessante quem vai tentar ler Marx. É interessante Sim, ouvir. sim. É uma filosofia, um pensamento interessante, todavia perigosíssimo, né? Então, você precisa ter um fundamento bíblico muito arraigado e não se investe muito no jovem de se dar esse fundamento bíblico tão forte, tão solidificado. Às vezes eu acho muito raso a forma com que é tratada, né? Se trata o jovem muito com todo respeito, como se fosse um eterno cordeirinho de Jesus, enquanto lá no mundo as pessoas vão tratar você como um adulto e vão te falar de pensamentos filosóficos complexos que vão preenchendo a nossa mente por serem interessantes. Então, eu acho que o jovem, seja qual for o curso que ele vai adentrar, ele busque muito uma base bíblica que te fortaleça assim na sua fé e também no conhecimento. Eu conversava aqui um pouco com a minha mãe antes de fazer a live e eu me lembro que eu tenho minha melhor amiga, ela não... eu conheci ela no estágio, realmente na faculdade, no estágio, e ela fazia uma outra faculdade também do mesmo curso, ela fez USP, e era uma pessoa de um alto intelecto, ateia, ela se declarava ateia. E ela quis me doutrinar na época no estágio. E eu me lembro que ela queria fazer uma carreira muito nobre da diplomacia, então ela estudava além do curso, ela fazia línguas de um alto nível. E ela lia clássicos russos, filosofia, e ela quis inserir tudo aquilo para mim. E ela me colocou ali para me doutrinar. E foi um desafio, porque eu tinha que estar muito afiada na Bíblia. Eu falei, você não vai me doutrinar, não. Quem vai ser doutrinado vai ser você. Então a gente tem que ter uma firmeza para não deixar ser influenciado. E olha, para a glória de Deus,
eu li os livros russos que ela me deu para eu ler, só que para a glória de Deus, ela deixou de, uns 2 anos aí, ela deixou de ser ateia, está doutrinada na palavra de Deus. Mas eu precisei ter firmeza, a gente precisa ter base. Então, fica aqui a dica para o próprio jovem e também para a igreja. Invista em ensinamento bíblico de peso, né? Nada de coisa rasa, coisinha assim, faz o jovem interessar. A palavra de Deus, ela é complexa, todavia o Espírito Santo nos ajuda a entender. Não vamos subestimar o jovem. O jovem cristão é inteligente, ele é capaz de compreender as escrituras, né? E vamos investir muito nisso. Tirar outras coisas que colocam o jovem como um ser que só vai lá e canta e louva e segura uma pasta. O jovem é muito mais que isso. Ele tem condição de conhecer as escrituras com profundidade, ensinar e, em vez de ser doutrinado, doutrinar. Amém, maravilha. Então quer dizer que o jovem não é só o culto, só o movimento, só o louvor ali, né? Precisa ir para a palavra de Deus, precisa ir para a Bíblia, porque esse jovem, pastor Ledo, eu temo que ele vai ser levado, porque o jovem que vive aquela vida, eu só vou lá pro louvorzão, pro ensaio e aquela coisa toda, você vai conhecer pessoas que vão te mostrar músicas, às vezes, tão interessantes, sendo muito honesta na prática, músicas e outras coisas são muito mais interessantes, vão começar a falar coisas que você nunca ouviu, que são interessantes, são atrativos, né? Para quem gosta de estudar, então alguém te falar uma coisa vai te atrair, e é uma coisa que você nunca teve na igreja, porque ninguém nunca lhe passa a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é muito profunda e interessante, mas ela não é passada assim para o jovem, né? Esse vazio vai ser preenchido de alguma forma. Melhor ser preenchido com o conhecimento da palavra de Deus. Investir mais na palavra de Deus para o jovem. Amém, maravilha. E no mundo, eles vão saber, e o inimigo é tão astuto que ele sabe como utilizar, ele conhece as artimanhas, conhece as fraquezas, e trabalha de uma forma muito tremenda. Então, essa que é um pensamento, é uma preocupação minha, porque a gente vê muitas vezes jovens que na adolescência estavam envolvidos na igreja, daqui a pouco vão para a faculdade e acabam se afastando, e quando você vê, nem estão na igreja mais. Ou que vem com a ideia, vem com pensamentos completamente distorcidos que a palavra de Deus ensina. E até você depois mudar esse pensamento é muito difícil, né? Muito difícil. É porque, às vezes, eu já tive essa sensação, sendo muito honesta assim, com os irmãos, de ser ali, você chega na faculdade e até um colega que você tem. Eu tive um amigo de escola que ele era extremamente marxista. Então, eu falando de um menino que tinha seus 16, 17 anos, que lia as coisas. Então, ele tinha um argumento, um poder de argumentação muito forte. Então, colegas, professores, pessoas que vão te tratar de uma forma que você vai ouvir coisas que realmente tem fundamentos, argumentos, sendo que na igreja até então tudo foi tratado tão assim, né? Nunca se deu atenção para aquele jovem com um conhecimento mais profundo. Eu acho que, na minha percepção, a igreja peca um pouco nisso, né? Peca. A igreja como, assim, organização, da forma que a gente se organiza e no que a gente prioriza em relação aos jovens. Eu acho que esse tratamento muito raso com o jovem, né, acaba despertando interesse de outras coisas, que de fato também são interessantes. Acabam, como o senhor falou, o inimigo tem muitas estratégias. Às vezes é nesse algo interessante que aí você pensa assim, nossa, eu nunca ouvi coisas tão interessantes na minha vida antes. E aquilo passa a ter mais sentido do que a palavra de Deus, na qual você nunca se aprofundou. Então, é óbvio que eu coloco, não é uma crítica, mas é uma reflexão de como a igreja lida com o ensinamento para os jovens, ou o que ela prioriza para o jovem dentro da igreja, mas também do pessoal, para cada jovem que está escutando. Você tem que buscar a palavra de Deus em profundidade, porque isso vai ser assim um pilar para a sua vida. Você vai ouvir outras coisas, mas a palavra de Deus vai fazer mais sentido. Muitos jovens acabam se vinculando a certas doutrinações e ideias porque elas fazem mais sentido, é a coisa mais complexa, mais profunda que eles já ouviram, que tem mais sentido. Porque não ouviram realmente a palavra, não conhecem a palavra de Deus. A verdade, pastor Leila, eu vou ser muito crítica aqui, mas me desculpe, muitos jovens não conhecem a palavra de Deus. Estão na igreja, mas não conhecem a palavra. Não conhecem a palavra. Não é questão de crítica, acho que é uma questão de uma realidade que nós precisamos estar atentos e acordar.
Acho que ainda dá tempo nós acordar e rever os nossos conceitos. Próprio nós mesmos lá na igreja, que nós tínhamos há um tempo, há 15, 20 anos atrás aí, para você estudar era um problema. Tinha muitos crentes muitas vezes que não, para um pouquinho, não posso ter um curso teológico, alguma coisa. Hoje, graças a Deus, está mudando e estão tendo essa percepção. E nós precisamos realmente voltar. É uma preocupação minha, realmente, porque eu vejo muitos jovens que você coloca assim, alguns que têm se levantado para ensinar a palavra de Deus começam a entrar numa fã e daqui a um pouquinho mais vão desanimando, mas vão parando e deixam o que aconteceu, né? Por que não seguiu esse caminho? Então nós precisamos realmente trazer a juventude hoje mesmo na escola dominical. Eu sempre tenho colocado assim, faz uma pesquisa e vê quantos jovens que são aluno assíduo, e não só aluno por ser aluno, mas de querer ser aluno, não apenas estar aluno, mas ser aluno. Exato. Eu concordo 100% com o senhor, porque eu vou fazer assim, uma comparação estatística. Eu não sou da conta, não sou mesmo. Eu brinco que eu não sei nem contar. Mas se a gente for olhar para os jovens que participam da escola bíblica dominical, eles são os mais firmes nas outras áreas da vida também. Eu consigo fazer essa comparação. Então, eu vejo, por exemplo, estou pensando aqui nos jovens que eu vejo participando da nossa escola bíblica. São pessoas que, profissionalmente, socialmente falando, são firmes, né? Então, Sim. a gente tem ali jovens, ali na nossa igreja tem jovens, nossa, que tenha todos os tipos de experiência, altos cargos, estudo, tudo, mas eu vejo que aqueles que estão numa essência da palavra são aqueles que permaneceram, né? Que conseguem conciliar. Então, é necessário priorizar isso. Eu acredito que é uma verdade absoluta. O jovem que ele está muito firmado na palavra de Deus, mas verdadeiramente na palavra, no conhecimento, vai ser o que mais dificilmente vai se deixar influenciar pelas outras coisas. Agora, o jovem que vive uma vida cristã, mas sem essa essência do conhecimento bíblico, está mais suscetível, muito mais suscetível a outras coisas. É tempo de priorizar muito o ensino da palavra. E o que eu tenho para mim, não subestimar o jovem, não subestimar no ensino. Não subestimar no ensino. O jovem ele é muito inteligente. O mundo lá fora não vai subestimar a inteligência, não vai tratar o jovem com mais assim, maturidade para ouvir coisas, ter conhecimento. A igreja possa disponibilizar e o jovem ter interesse em buscar esse conhecimento, né? Da palavra de Deus. A palavra é a base, sem sombra de dúvida. Realmente. Amém, maravilha. Nós queremos agora, irmã Denise, que você deixe uma palavra, que Deus colocar no seu coração e de tudo que nós falamos aqui no resumo, qual que seria a orientação, qual que seria a palavra que deixaria para os jovens, para os pais, para aqueles que estão, os pais que têm seus filhos que estão saindo adolescentes para a juventude, ou os próprios jovens, que quem sabe estão com uma dificuldade, estão muito preocupados, ansiosos, dentro de todo o contexto que está ocorrendo hoje na sociedade, sabe, é uma preocupação. Então, gostaria que você deixasse uma palavra dessa oportunidade direcionada nesse sentido do que nós falamos e uma palavra direcionada nesse ponto. Tá certo. Eu agradeço muito a oportunidade, tá, pastor Leda, de verdade. Espero, assim, ter trazido com o máximo clareza e objetividade possível. São temas um pouco até polêmicos, mas o que eu gostaria de dizer, assim, para todos os jovens, e como o senhor mencionou, às vezes pais, pessoas que estão, líder de jovens que estão ao redor desses jovens, o jovem ele vai ter, sem sombra de dúvida, nós teremos, enquanto cristãos, muitos desafios. O jovem também terá, talvez, desafios somados até pela sua condição da juventude. Todavia, assim, saiba que Deus tem um plano para a sua vida. E que, como diz Jeremias, né, na minha mocidade eu servi ao Senhor, isso traz um retorno. Se você, na sua juventude, for fiel a Deus e passar por esses desafios, né, confiando em Deus, isso vai trazer retornos de frutos, tanto
a longo, a médio e a curto prazo. Então, sirva a Deus, entregue seus caminhos a Deus, seja fiel a Deus. Se puder colocar aqui como uma base para tudo que a gente vai tirar para nossa vida, seja, se você fala assim, nossa, no que eu devo investir? No que eu devo investir? Invista na sua vida espiritual e principalmente no conhecimento da palavra, genuína, verdadeiro, porque hoje em dia até doutrinação bíblica errada você pode encontrar quando você quer assistir, eu vou aprender, vou fazer um curso aqui, né, sozinha aqui, eu, Denise, vou abrir no YouTube. Leia a palavra de Deus na sua essência, busque a palavra de Deus. Ela vai ser a norteadora de tudo que você tem que fazer, no que a gente tem que fazer na nossa juventude, né? Então, a gente ter esse compromisso com Deus, com a palavra dele, vai ser uma base. E eu quero dizer assim, por quem já passou com muita humildade, né? Com muita humildade, meus irmãos. Quem já passou dessa fase de adolescência, já faz alguns anos que eu passei da minha fase de faculdade, e eu posso dizer, eu consegui passar. Teve dificuldades, teve problemas, teve dias difíceis, teve dias que eu falei para minha mãe, eu vou desistir. Porém, temendo a Deus e firmado na palavra, a gente vai vencer, né? E isso que a gente vai construir, Deus tem um propósito para ti. Naquilo que você às vezes tem dúvida do que você vai escolher, o que você tem que fazer, Deus, se você buscar, Ele vai te dar um caminho, e nesse caminho vai ser abençoado, você vai ter alegria, satisfação, bênçãos de Deus, e inclusive, eu creio, pastor Ledo, que aquilo que você escolher para um caminho que Deus te direcionar, Ele inclusive vai usar para o reino dele, para a glória dele. Isso é uma coisa muito linda. Então, em resumo, se eu conseguir resumir, aprenda a passar a sua juventude como cristão, sabendo que alguns desafios são reais. Não estamos aqui, né, para desmotivar ninguém, mas para pôr o pé no chão. Você vai ter desafios extras por ser cristão. Todavia, se você tiver um encontro pessoal com Deus e uma busca individual, assumir essa fase da juventude que é de liberdade, é um pouco mais de liberdade e independência, assumir essa responsabilidade, também na responsabilidade que você tem com a sua vida espiritual, isso é um acréscimo. Assim como você assume responsabilidade financeira, responsabilidade pelo estudo, responsabilidade no relacionamento que você quer assumir, você tem responsabilidade pela sua vida espiritual. Não é mais seu pai, sua mãe, agora é você. Então, assuma a responsabilidade da sua vida espiritual. Ore, leia a palavra, sobretudo, prestigie a palavra de Deus. E com certeza você vai ter esses desafios, mas dessa forma você vai vencer todos eles. E o caminho que você trilhar vai ter um grande propósito maravilhoso e abençoado por Deus. Não será fácil, tem que ser dito, não será fácil. Todavia vai ser abençoado. Seria isso, pastor Leda. Assim, não sei se foi objetivo, mas eu tentei. Amém, maravilha. Nós ficamos muito felizes, tá? A irmã Denise. E ela colocou aqui pontos polêmicos. É para despertar realmente, é para mexer. Não vamos trazer aqui para nós discussão, para nós debatermos aqui ao vivo. Mas para que isso venha mexer com alguém aí que para um pouquinho aí. Realmente eu preciso mudar. Então essa é realmente esse é o objetivo que tem de despertar, que muitas vezes vai passando a vida, nós preocupamos com outras coisas, mas para um pouquinho. Dentro da nossa própria casa, muitas vezes, eu digo assim, os nossos jovens, que as pessoas dizem assim, a juventude é o futuro. Não, futuro vai ser os filhos dos jovens, esses sim são os futuros. A juventude e a atualidade são os que têm que fazer a diferença. E os irmãos muitas vezes estão passando e nós precisamos ter os jovens aí participando. Então, esse é o objetivo principal desta live aqui, trazer, não é polêmica. Se mexer, que alguém achar que é polêmica aqui, amém. Foi tocado, então. Amém. Aos irmãos, a gente agradece. vocês todos aí, então, que Deus abençoe. Aí só nos resta agradecer. Eu que agradeço o convite, muito honrada por ter participado e faço votos de que tenha sido assim muito esclarecedor. Mesmo os pontos mais difíceis, eu acredito que para algumas pessoas será resgate, será decisão, será mudança. Amém. E provavelmente muito crescimento e bênção de Deus. Amém. Maravilha.